A popularidade de Lula tá lá embaixo. Parece ter um viés de queda, o momento é muito ruim. Lula vive um inferno astral que parece que nada dá certo, né? E o Andreasa vai falar sobre as medidas que o presidente... O que o presidente tem no bolso? Qual é o maço que ele tem em mãos? O que ele pode gastar? O que ele pode criar? O que ele pode tomar para reverter essa posição até o ano que vem, Andreasa? Bom dia para você. Só para acrescentar, né? Bom dia para o Andreasa também, mas só para acrescentar, não foi ontem ou antes de ontem que ele falou que a população... Não, como é que era, gente? Daqui a pouco eu lembro. Ok. Legal. Bela intervenção, não né, é gente? de não comprar se tiver caro, não é isso, Não, né? não foi. Isso aí foi da semana passada. Ontem foi o seguinte, lembrei que os 2 primeiros anos, louca, né? Que os 2 primeiros anos foram só para correção de rota. Ah, tá. Né? Não foi para correção do que havia ali na máquina pública e que agora é para valer. Agora tá valendo, Andreasa. O senhor é que ficou perseguindo até agora, né? Não tava contando com isso, que agora que tá valendo. É o tempo da colheita. Bom dia, Luiz Megali, Bom dia, Sheila Magalhães, Carla Bigar. No carnaval o pessoal diz, a hora é essa! Não é? Exatamente. A hora é essa. Agora Então. é o seguinte, muitas vezes a gente planta e não colhe, né? A gente planta e espera que floresça, que nasça. Às vezes a gente planta errado. Às vezes a gente nem planta e acha que plantou. Às vezes não nasce. Em algum momento é necessário fazer uma avaliação sobre se o plantado, na hipótese de plantado, se o plantado vingou. Tenho dúvidas sobre se terá vingado. Isso não significa que o presidente Lula, no lugar em que se encontra, não tenha muito poder e não tenha condições de se fazer chegar competitivo a 2026. O que ele tem no bolso, que maço ele tem? Ele tem um tesouro, a chave do cofre, e já mostrou que sabe usar. Aliás, tem usado. Eu repito aqui, eu digo sempre nessa coluna, esse é o governo da PEC da transição, que iniciou-se disparando, jorrando, encharcando o solo de bilhões de reais para forjar um crescimento artificial da economia. É o crescimento que produz a inflação que nós temos agora. A minha leitura, me preocupa, é que o governo está desesperado diante da impopularidade, que desespero é um perigo. Ainda mais para um governo não acostumado, ou melhor, para um presidente não acostumado à impopularidade. O presidente Lula é um animal político que ascendeu como líder de um governo popular com altos índices de aprovação. Vocês vão se lembrar, nos seus governos, houve um determinado momento em que a reprovação, desaprovação era de, 5%. Lula até dizia, eu quero saber quem são as pessoas que não gostam do meu governo. É acostumado com esse ambiente. Quando encontra um mar adverso, como esse agora, os riscos de se dobrar a aposta na expansão fiscal. O que é expansão fiscal? Na gastança, em gastar o que não tem, em investimentos parafiscais. O que é o parafiscal? É o dinheiro, em resumo, que não conta no orçamento. O dinheiro que você encontra espaços à margem do orçamento, portanto, à margem da lei de responsabilidade fiscal, à margem da Constituição, que não passa pela conta única do Tesouro, para sustentar as suas políticas. Diante da impopularidade... porque impopularidade vai, impopularidade vem, isso vai oscilar, tem tempo, eu acho que tem tempo em tese, para que se possa reverter essa impopularidade. Me interessa muito nesse momento como os agentes políticos e econômicos reagem à impopularidade, né? Por exemplo, vocês estão vendo aí a febre das cartinhas, né? Tá todo mundo mandando cartinha para o governo Lula. É um sinal de fraqueza. As pessoas captam que o governo está impopular, que há fraqueza e que há uma oportunidade. Todo mundo mandando seus recados, na forma de carta ou não. Kassab mandou sua cartinha, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, mandou a sua cartinha, o Paulinho da Força manda a sua cartinha, o advogado manda a sua cartinha, por razões várias, né? Uns por desejar espaços, tem reforma ministerial vindo aí, que era um espaço no governo, outros por um rearranjo interno, exigindo rearranjo de forças internas dentro do petismo, algum interesse contrariado, há várias razões, mas o que há em comum é a percepção de que o governo está num momento fraco e que o momento esse agora é de chegar junto ao governo e cobrar mais espaços. Tem gente mandando os recados para o governo, endereçando a Flávio Dino, mas para o governo, sobre a rearrumação. Está mais caro agora para aprovar o orçamento de 2025, ficou mais caro, né? Então como é que a gente vai resolver a questão das emendas parlamentares? O governo tem que agir.
toda essa impopularidade gera custos mais altos para o governo. E o governo mesmo manda cartinha para si, né? O governo está mandando para si, respondendo a questão do Megali, mandando para si uma carta em branco. Um cheque em branco, no final das contas, porque diante da impopularidade, como esse governo vai reagir? O Lula está dizendo para a gente como vai reagir. Programas de crédito. Crédito privado, Andreasa, qual o problema? Que bom que haja crédito privado. Talvez haja quem queira distribuir crédito privado agora no Brasil, mas a grande maioria, eu aposto com vocês, vai ser crédito estatal. BNDES, BNB, Caixa, Banco do Brasil. Então, diante da crise e também da contratação de desaceleração da economia, como o governo reage nesse conjunto de impopularidade? Dobra a aposta. Uma corrida com a inflação. Produz a inflação, porque não tem oferta suficiente para a demanda artificial gerada com essa jorração de bilhões na economia. Então a inflação vem, por óbvio. O que o governo faz? Despeja mais bilhões na economia, mais crédito, corrida com a inflação, bota na frente. A inflação vem de novo, bota na frente de novo. É tiro curto, até 2026. É isso que a gente está vendo. Então, Lula está dizendo, programas de crédito, crédito estatal. O que mais tem? Gás para 22 milhões de famílias, gás gratuito, não existe gás gratuito. Nem para o atual programa Auxílio Gás, que virou Gás para Todos, nem para esse programa a previsão na peça orçamentária não cobre tudo. Ou seja, dinheiros para fora, dinheiro por fora, gasto para fiscal. O governo está nos comunicando que reagirá em busca de reverter a impopularidade, reagirá gastando mal e gastando mais e gastando à margem do orçamento. Isso é o que está contratado. É uma corrida com a inflação para um tiro curto. Porque eu já falei aqui, Megali, Sheila, Carla, chega em 2026 e aí se faz um arranjo com o próprio parlamento para a reeleição de todos. Não é só a reeleição de Lula. Bolsonaro teve isso. Vocês se lembram da PEC Kamikaze. Chegou 2022, se fez um grande arranjo para a jorração de bilhões de reais na economia, isso significando forja de um bem-estar artificial, sustentação de um consumo que na prática é insustentável, empurra a bomba para o futuro e nós financiamos a tentativa de reeleição do presidente. Foi assim com Bolsonaro e quase ganhou. Mesmo com o passivo da pandemia. Será assim também com Lula. Eu sempre digo, um governo que é avaliado mal, eu considero o governo Lula ruim, ruim e irresponsável, pelas várias razões que apresento aqui. Isso não significa que o candidato que sairá desse governo será fraco. As coisas são separadas aqui. Um governo ruim pode ter um candidato competitivo, candidato à reeleição. No caso, sendo Lula, que domina a máquina. Dilma Rousseff se reelegeu sob a mesma lógica. Então não se confunda governo com todos os problemas que tem e com a inflação comendo o dinheiro do povo, com a capacidade de responder a isso, gerando mais inflação, empurrando o problema para frente para chegar forte a 2026. São duas coisas diferentes e eu acho, se eu tivesse uma projeção a fazer, não sei quem vai ganhar a eleição, mas acho que Lula chegará forte a 2026 mesmo com todos esses problemas. Aprofundando esses problemas, aliás.